Olá, você está no canal Facilitando o Entendimento Bíblico e hoje nós vamos falar sobre o tema transfusão de sangue. É pecado segundo a Bíblia? Bem, esta pergunta provavelmente veio de alguém que faz parte de uma organização chamada Os Testemunhas de Jeová ou de alguém que teve contato com alguns deles, visto que eles estão todos os domingos pela manhã indo de porta em porta, de casa em casa, ensinar e disseminar as suas heresias abomináveis. Antes de mais nada, precisamos aqui explicar, porque porventura pode ser que alguém não conheça esse movimento. O movimento das Testemunhas de Jeová começou com um homem chamado Charles Taze Russell, nos anos de 1852 e 1916. Esse camarada era um dissidente dos adventistas que reuniu em torno de si um grupo de estudantes da Bíblia, que no início eles eram chamados de Russelitas, devido aí o nome do seu fundador. Depois dele veio um homem chamado Joseph Rutherford, e era um juiz que se tornou o segundo presidente da organização, dando-lhe mais um grande impulso. A seita originou-se na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1879, e hoje sua sede se localiza no Brooklyn, Nova York, Estados Unidos. Então, esta seita, os Testemunhos de Jeová, dentre tantos ensinamentos heréticos e abomináveis, está esse. Eles ensinam a proibição da transfusão de sangue. Eles dizem que os que fazem parte da organização das Testemunhas de Jeová não podem nem doar e nem tampouco receber doação de sangue. Preste atenção. Se por acaso o pai e a mãe tiver filhos e esses filhos estiverem doentes e eles precisarem de uma transfusão de sangue e o sangue dos seus pais eles forem compatíveis com o sangue da criança, eles não podem doar o seu sangue para salvar a vida dos seus filhos. Porque para a organização, isto é um grande pecado. Digno, segundo eles, de aniquilamento. Ou seja, que não participará da ressurreição. Então é um pecado terrível doar sangue, transfusão de sangue. Então preste atenção. Com que base eles ensinam essa heresia? Eles dizem que a proibição para a doação de sangue está em Gênesis capítulo de número 9, versículo de número 4, que nós vamos ler, aonde está escrito assim: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Muito bem. Com base nesse texto e também nos textos de Atos, capítulo de número 15, versículos de número 20 e versículo de número 28, e Levítico, capítulo 17, versículo 3, a organização das Testemunhas de Jeová proíbem veementemente a transfusão de sangue. Em todos esses textos aqui que citei, Gênesis 9, versículo 4, Levítico 17, versículo 3, Atos 15, versículo 20 e versículo 28, todas as vezes que aparece ali a proibição do comer carne com sangue, a referência é a alimentos, que não se deve comer alimentos, carne com sangue. Ou seja, o sangue não deve ser usado como alimento. Em Gênesis capítulo de número 9, nós observamos que a proibição aqui está em comer a carne do animal com sangue. Veja, Gênesis 9, versículos 2 em diante. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Nós observamos aqui que a proibição é com relação a não se alimentar da carne com sangue, que no contexto mostra a carne aqui dos animais. A proibição é para não se alimentar do sangue.
Mas não existe na Bíblia nenhuma proibição para a transfusão de sangue, até porque seria um anacronismo nós dizermos que a Bíblia proíbe a transfusão de sangue, uma vez que nos períodos bíblicos, no tempo em que o livro, a Bíblia foi escrita, nem havia a transfusão de sangue. Esse método não existia. Então, afirmar que a Bíblia proíbe aquilo que ainda nem existia é, no mínimo, um anacronismo e, no máximo, uma idiotice, uma forçação de barra para tentar fazer com que a gente engula essa heresia. É bom observarmos também que a organização das Testemunhas de Jeová, com base nesse texto, Gênesis 9, versículos de número 4, Levítico 17, 3, Atos 15, versículo 20 e 28, eles não proibiram apenas a transfusão de sangue. Em 1931 até 1952, com base nesses textos, a organização das Testemunhas de Jeová proibiram a vacinação. E eles diziam, abre aspas, a vacinação é uma direta violação do eterno convênio de Deus, que Deus fez com Noé depois do dilúvio. Revista Despertai, 4/2/1931, página 293. Eles diziam que com base nesse texto de Gênesis 9, versículo 4, estava proibido o uso das vacinas. E eu pergunto para você que está vendo esse vídeo, há alguma proibição aqui em Gênesis capítulo 9, versículo 4, sobre o uso de vacinas? Obviamente não. O que tem a ver comer carne com sangue e ser vacinado? Não tem absolutamente nada a ver. Não tem base bíblica nenhuma. Mas eles mudaram de opinião. Sim, eles mudaram. Mais tarde, no ano de 1962, eles disseram que os que faziam parte da organização das Testemunhas de Jeová, se quisessem, era uma decisão pessoal, poderiam sim usar a vacina ou não. Revista Sentinela, 1/4/1962, página 223, volume encadernado. Então perceba, eles proibiram em 1952, mas em 1962 eles permitiram. O problema é que entre 1952 a 1962, muitas pessoas morreram precisando de uma vacina e elas foram proibidas de ser vacinadas por essa organização. E as pessoas que morreram entre os anos de 1952 a 1962, precisando de uma vacina e não tomaram porque foram ensinadas a não tomar porque era pecado, o sangue dessas pessoas será cobrado da cabeça desses ensinadores heréticos. E não apenas isso. Eles também proibiram, em 1967 até 1980, eles proibiram transplante de órgãos. E veja o que eles dizem, abre aspas, há aqueles como as Testemunhas Cristãs de Jeová que consideram todos os transplantes entre humanos como canibalismo. E não é canibalística a utilização da carne de outro humano em benefício da vida da pessoa. Revista Despertai, 8/12/1968, página 22. Ou seja, eles diziam que era proibido também o transplante de órgãos, porque na cabeça deles, eles diziam que isso era canibalismo. Porque você recebeu o órgão de alguém para salvar a sua vida, era como se você estivesse comendo o órgão dessa pessoa. Veja a ignorância científica, teológica e bíblica. E a minha tristeza é que tem pessoas que ainda acreditam nesses hereges. Mas, anos depois, eles mudaram de opinião com relação ao transplante de órgãos. Eles disseram, abre aspas, é bem conhecido que o uso do material humano para consumo humano varia desde itens menores, tais como hormônios e córneas, até órgãos maiores, tais como rins e coração. Embora a Bíblia proíba, segundo eles, especificamente a ingestão de sangue, não há nenhuma ordem bíblica que proíba especificamente receber outros tecidos humanos. Revista Sentinela, dia 1/9/1980, página 31.
veja que eles já mudaram de opinião. Acho que alguém começou a morrer, né? Alguém muito querido deles. Acho que o filho de um desses anciãos, organizadores dessa seita, começou a morrer. E aí eles disseram o seguinte: não, temos que fazer um transplante, então temos que criar aqui uma nova doutrina. Veja que absurdo, irmãos. Isso é demoníaco, isso é diabólico, isso é satânico. Em nenhum lugar da Bíblia, a Bíblia proíbe transfusão de sangue e nem tampouco transplante de órgãos. Pelo contrário, a Bíblia é um livro que me ensina a amar o meu próximo. E se eu posso salvar a vida do meu próximo doando órgãos ou fazendo uma transfusão de sangue, é claro que a Bíblia me incentivaria a fazer, porque com isso eu estava fazendo o bem, eu estava amando o meu próximo. Então veja o absurdo, mas eles mudaram de opinião. O que é que eles mantêm hoje? Eles mantêm a proibição de que é veementemente, segundo eles, explícito na Bíblia, a proibição da transfusão de sangue. Mas nós acabamos de ler o texto de Gênesis capítulo 9, versículo 4, e mostramos à luz da Bíblia que aqui não está falando de transfusão de sangue coisíssima nenhuma. A proibição aqui nesses textos, ora citados, Gênesis 9, versículo 4, Levíticos 17, versículo 3, Atos 15, versículo 20 e 28, a proibição aqui é para não se alimentar do sangue, não comer carne com sangue. E note que essa proibição é antes da lei, Gênesis 9, versículo 4, ela é durante o período da lei, Levítico capítulo 17, versículo de número 3, e ela também é no período da graça, Atos 15, versículos 20 e 28. Agora eu tenho uma pergunta para os testemunhas de Jeová. Se é proibido a transfusão de sangue, logo é proibido também o uso de medicamentos que precisam do sangue coletado para que eles sejam feitos. É uma questão de lógica. Se eles não podem doar e nem receber sangue, logo eles também não podem tomar nenhum medicamento que, para ser feito, precise da coleta de sangue. E veja, a quantidade de albumina que é usada para tratamento com queimaduras ou hemorragias é necessário para o tratamento de alguém que teve queimaduras de terceiro grau em 30 a 50% do corpo, é de 600 gramas. Então, é preciso 600 gramas de albumina no tratamento de queimaduras ou hemorragias, queimaduras aí de terceiro grau. Para que esse remédio seja feito, são necessários entre 10 a 15 litros de sangue coletado para se produzir essa quantidade de albumina. Então, se não pode a transfusão de sangue, quem das testemunhas de Jeová sofrer uma queimadura de terceiro grau também não pode se utilizar a albumina, porque para fazer a albumina precisa de sangue coletar. Outra coisa, o componente imunoglobina, usado para produzir vacinas, precisa de pelo menos 3 litros de sangue coletado para a produção dos anticorpos. Ora, se eles afirmam que a transfusão de sangue é pecado, então também não pode tomar vacina. Porque para que a vacina seja feita, segundo especialistas, precisam pelo menos de 3 litros de sangue coletado para a produção dos anticorpos. Então veja que é um absurdo essa heresia, esse ensinamento herético. Concluindo então o nosso vídeo aqui, a Bíblia não proíbe em hipótese nenhuma a transfusão de sangue. Aliás, se você sente no seu coração o desejo de doar sangue, faça. Não há pecado nenhum nisso. Aliás, há um texto na Bíblia que nós podemos usá-lo para mostrar que a doação de sangue, ela, além de não ser pecado, ela é uma prática que deve ser praticada porque é uma prática que revela, que demonstra o nosso amor pelo nosso semelhante. Veja 1 João capítulo de número 3, versículo 16. Olha que texto lindo, 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisso, que ele, Jesus, ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Veja que coisa linda. João está dizendo, eu conheço o amor nisso.
Em que, João, você conhece o amor? Ele diz, eu conheço o amor em que Cristo deu a vida por mim e eu devo dar a vida pelos meus irmãos. O que é sangue, meus amigos? O que é sangue, meus irmãos? A palavra sangue em hebraico, dam, e em grego, raima, significa, dentre os seus vários significados, vida. Doar sangue é doar vida. 1 João 3,16 diz que nós, os cristãos, que aprendemos o amor com Jesus, que conhecemos o amor em Jesus, que deu o seu sangue por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Se sangue é vida, quando eu dou sangue, eu estou doando vida e estou cumprindo a palavra em 1 João 3,16. Então, quando algum testemunho de Jeová chegar para você dizendo que é proibido transfusão de sangue, doar sangue ou receber sangue, mostre para ele esse vídeo ou esses textos que você aprendeu aqui e diga para ele, saia dessa organização, porque você está numa organização diabólica. Que Deus abençoe você, que você possa ter aprendido com esse vídeo, que você possa compartilhar. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa aí o seu comentário, sugestão de vídeos, deixa o seu like e que Deus abençoe sua vida.